pessoal, vamos lá, ó. Vamos continuar então, colocamos as cotas, eu vou deixar aqui não para 50. Vou posicionar os cortes no lugar adequado, então eu coloquei eles um pouquinho mais para cá, né? Para eu ver aqui eu quero ver o banheiro. E eu coloquei o outro corte aqui para eu ver a escada. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Para ficar junto com a informação. Aqui tá difícil, né? Porque tá cortando a bancada, mas tá em cima do símbolo, ó. Então eu vou mexer um pouco o símbolo aqui para não ficar em cima. Mas esse corte aqui a gente basicamente coloca onde a gente quiser, né? Que eu quero ver a escada, tá? Desse jeito aqui. Aí, vamos olhar lá no 3D, o que falta, né? A gente falta agora fazer essa parte da cobertura e daí eu já vou finalizar devido basicamente ao tempo que a gente tem aqui para desenvolver, né? O sobrado. Basicamente, a gente já viu bastante ferramenta aqui. E aí, vamos então, para fazer essa cobertura, vamos no pavimento. Vou olhar primeiro no corte se eu já tenho a viga em cima. Eu já tenho a viga em cima. Quem não colocou, pode colocar. Vai no pavimento 2 e coloca as vigas. Mas agora aqui eu vou fazer uma laje de cobertura. Eu vou então no menu arquitetura, piso, e aí eu vou escolher o ponto 10 centímetros laje. E aí para fazer basicamente igual do piso, vou pegar uma linha e aí eu vou colocar pelo lado de dentro do reboco aqui, ó. Não por aqui, eu vou colocar por fora aqui, mas dentro do reboco, ó. Para ficar mais fácil de unir, mas ela não aparecer o topo dela para fora, basicamente com o reboco mesmo só por fora dessa laje, que é o que acontece, né? Eu vou clicando então todos os pontos aqui. Vou clicar aqui por dentro. Ainda por meio e por fora. Ó, então eu passo direto, não importa que tem ambiente ou não. Tá vendo aqui? Aí aqui eu só vou prestar atenção, aqui no pavimento eu tenho um deslocamento, então aqui eu vou colocar 0, porque senão ela vai ficar mais baixa do que a altura que eu preciso. Terminei aqui, aí eu vou clicar em concluir. Não anexar, vou olhar aqui no 3D, como é que ficou. Então aqui basicamente no 3D eu tenho toda a laje aqui colocada. Vou olhar lá no corte. Aí no corte, o que tem que acontecer? No corte eu tenho que colocar as junções, eu tenho que fazer a união, né? Então tem todas as vigas aqui e fazer a união. Então clico na laje e vou unir laje viga, viga laje e parede. Opa, isso ele vai ficar uma linhazinha aqui mesmo. E aí eu vou fazendo a união de todos. Então vou fazer a união pelo 2D e pelo 3D para não ficar as linhas ali aparecendo. Então eu vou até pausar o vídeo aqui para eu fazer. E aí eu posso ir criando outros cortes, né, para poder fazer essa união de tudo. Porque a hora que eu vou fazendo a união, o que vai acontecendo? Ele vai sumindo daqui, tá vendo aqui? Não que seja um problema, mas na verdade ele fica duplicado, né? Fica um dentro do outro. Então, a hora que eu vou fazendo a união, ele vai sumindo aqui essas linhas vão sumindo ali do meu telhado. Tá? Então, eu vou olhando, tá vendo como ele vai ficando limpinho assim, ó. Então, eu vou nos dois cortes, se precisar eu ando com ele também, né? Ou crio novos cortes e vou fazendo essa união de todas as paredes, tá? Eu vou pausar aqui, vou fazer todas as uniões e vou voltar para não demorar muito. Pronto, aqui eu fiz a união de todos. Nossa, haja paciência, viu, pessoal? Haja paciência para fazer, mas ó, fica bonitinho, né? Ó, todos eles unidos. E agora que eu vou definir, então, como é que vai ficar essa fachada, né? Assim, se eu vou fazer platibanda, se eu vou fazer telhado. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a ferramenta telhado, né? A ferramenta telhado, então, eu vou no pavimento 2. Vou fazer um telhado simples, assim, bem colonial, tá? Eu tenho aqui, então, a ferramenta telhado em arquitetura. Eu escolho basicamente o tipo de telha. E aí, eu pego a linha. E aí, eu vou escolher aqui o beiral. Então, o beiral é o deslocamento. E ele vai colocar aqui em cadeia, porque ele poder continuar. E aí eu vou clicando basicamente nos pontos, olha só, a hora que eu coloco o ponto, eu posso ir para dentro ou para fora aqui, tá vendo? Então ele meio que já tá dando a minha distância. E eu vou clicando nos pontos aqui, então, externos da minha edificação. E ele vai... Vamos lá, aqui provavelmente não dá, porque assim, aqui eu tenho é um pedacinho pequenininho. Ó. Deixa
Deixa eu acertar esse aqui. Então não tem problema, tá vendo? Ele pode ir torto, reto, eu posso ajeitar depois. Mas basicamente assim, ó, esse símbolo aqui, ele quer dizer que define a inclinação. Então, ó, aqui nesse telhado aqui, basicamente todos os vou colocar aqui em 40% para ficar grande. Aqui, basicamente, todos eles estão inclinados, ó. Todos eles estão com inclinação. Então, ele vai dar um telhado bem fechadinho, ó. Vou concluir para vocês verem, ó. Vamos lá no 3D. Olha só. Então, aquele telhadinho fechadinho, olha só. Aqui. Né? Para tampar esses buracos aqui que ficam embaixo aqui, eu faço o seguinte, ó. Eu clico na parede, ó, anexar topo base, e aí eu clico no meu telhado. Então, ele sobe, tá vendo aqui? Então, ele sobe. Bom, se eu quisesse aqui uma casinha mais colonial, então eu teria aqui já esse sobrado aqui, tá? Dessa forma aqui com minha cobertura. Mas, né, a gente é difícil usar essa ferramenta dessa forma, né, tão simplificada. Então a gente vai usar. Ah, legal, olha só, outra coisa antes de mudar, né? Caso eu não quisesse editar, eu clico nela, editar perímetro. Aí, por exemplo, eu não quero que aqui eu quero de outra forma, então eu não quero que defina inclinação, né? Eu clico nele e tiro define inclinação. Tá vendo que sumiu o símbolo e olha só o que vai acontecer com o telhado, ó. Olha só, ele ficou aberto aqui, ó. Tá vendo aqui? Nossa, ficou feio pra caramba, né? Mas eu só tô falando pra vocês. É só a ferramenta. Então, assim, ó, editar o perímetro. E aí eu posso. O que isso é legal para os arquitetos, né? Eu consigo, então, estudar. Então, tá vendo? Já deu outra geometria de telhado, ó. Então, eu consigo estudar as possibilidades de telhado. Mas vamos apagar esse telhado feio aqui, né? Vamos apagar. E vamos lá no pavimento 2, basicamente fazer uma platibanda, né? Que é assim, boa parte das nossas casas hoje fazem platibanda. Vamos fazer uma platibanda. Então, eu vou lá com uma parede, que a platibanda é composta de um telhado dentro, então, de um telhado dentro, né? Aqui eu, então, vou fazer uma platibanda. Vou escolher o reboco, alvenaria reboco. Mas aí, aqui, eu preciso fazer ela de outra forma, assim, né? Eu não posso simplesmente colocar essa parede aqui de qualquer jeito. Então, aqui que eu vou fazer, ó, vou pegar a parede e aí, antes de começar a colocar ela, eu vou colocar, então, a altura, eu tenho aqui, ele vai aparecer assim, ó, eu vou colocar ele não conectado, e aí eu vou colocar a altura que eu quero, então, no caso aqui, 1 metro, para eu poder fazer uma platibanda, tá? Se eu quisesse fazer essa platibanda deslocada, ou seja, um pouco para fora, né, fazendo já o beiral, aquele beiral que é para fora, eu colocaria, então, aqui o deslocamento, e a hora que eu clico, aí a minha parede já ia sair para fora, tá vendo aqui? Mas eu não vou fazer, eu vou fazer ela bem simples em cima mesmo. Então ela tá aqui não conectada, 1 metro. E aí eu vou colocar, vou ver se ela tá em cadeia. E eu vou colocar aqui então em volta para fazer essa platibanda. E aí eu vou fechar aqui, né? Vou olhar no 3D como é que ficou. Então, basicamente, tá vendo aqui? Eu subi um volume aqui que seria da nossa platibanda. Caso eu quisesse brincar um pouco mais com isso aqui, eu poderia então colocar, por exemplo, aqui eu quero fazer um volume para caixa d'água, né? Eu posso, vou lá no PAV 2 aqui, vou continuar, deixa eu ver se tá. Eu vou fazer então aqui e vou colocar e vou aumentar, pode ser até pelo 3D, vamos aqui, vou aumentar, por exemplo, vou colocar essa parede aqui, vamos ver que altura que ela tá aqui. E vou colocar ela aqui, então, ela mais alta, né? Deixa eu ver que altura, vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, aqui eu vou abrir e fechar aqui, né, nas restrições para eu poder enxergar, que pode ser tanto pelo 2D quanto pelo 3D. Então aqui eu vou colocar, sei lá, 2,5, né? Aqui também 2,5.
Aí no PAV 1, no PAV 2, eu vou então imaginar o que seria essa. Faltou esse trechinho aqui. O que seria então esse espaço aqui da caixa d'água? Vou continuar aqui. Aqui, então, por exemplo, já teria aqui um pouquinho mais de volumetria, né? Ó, um espaço aqui para colocar a nossa caixa d'água. E aí sobra esse espaço interno aqui para colocar, para eu entender o que seria, né? E aí depois mexer na fachada. Então, esse espaço aqui dentro agora a gente faz a nossa cobertura. Então, eu posso fazer ela de várias formas, por partes, ou eu posso fazer ela inteira. Então, vamos lá no PAV 2. Eu só tenho que usar a mesma ferramenta. Então, no telhado aqui, ao invés de usar a telha canal, eu vou usar a telha fibrocimento. Né? Autodeslocamento aqui, vou colocar sempre aqui pelo menos uns 20 centímetros, que seria o espaço ali do madeiramento. E aí eu vou fazer primeiro esse aqui, o deslocamento, ele vai 0, né? Porque depois eu vou definir basicamente onde vai as caras. Então eu posso definir aqui já ele direto, lembrando que a gente dentro da nossa... Opa, ficou bem ruim aqui. Deixa eu pegar aqui, melhorar isso aqui. Já juntou? Já juntou. Continuar. Depois eu vou ajeitando tudo, que na verdade é só um desenho, porque onde eu for pôr calha, por exemplo, eu já vou ter que ajustar, né? Já vou ter que puxar e tudo mais. Então, claro que é mais fácil fazer certinho, mas não saiu ali, eu não vou ficar estressando por conta disso. Ó, é só pegar aqui e vou voltando, colocando ele no lugar. Porque às vezes a gente só quer terminar a nossa geometria, né? Pra não ficar pra lá e pra cá. Então, aqui, ó, cliquei nele aqui e vou pra lá. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a inclinação de 20%, então, claro, numa platibanda, eu não vou querer tudo isso de inclinação. Né? E aí eu preciso ver para onde eu estou querendo a inclinação. Então, o telhado, que eu vou concluir aqui só para vocês verem como é que ele vai ficar, mas ele vai ficar caindo de todos os lados. O que não é o ideal para uma platibanda, que você imagina uma platibanda, tudo isso aqui de calha, né? O custo que não ia ser. Então, a gente tira e a gente vai vendo, então, edita o perímetro e vai vendo aonde não seria interessante. Então, aqui, não, por exemplo, não define inclinação. Aqui, vou colocar aqui também não, só vou deixar de dois lados, vamos ver como é que vai ficar. Só em dois lados, definindo a inclinação. Vamos ver se vai fechar esse telhado, tá? Concluir. Aqui então, ó, bonitinho, ó, um telhadinho aqui nessa parte aqui, ó, subindo uns 20 centímetros. Bem legal, né? Antes de fazer até a calha, eu vou fazer o outro já, lá no PAV 2. Aí aqui na caixa d'água, eu vou também ainda na ferramenta telhado, depois eu vou voltar a fazer a calha, tá? Fibrocimento, aqui a mesma coisa, aqui se eu quiser eu já tiro, definir a inclinação, porque ele é muito simples, vou pegar o retângulo aqui e vou fazer ele aqui. Aí, na verdade, já nenhum tá definindo a inclinação, então agora eu vou clicar em alguma delas aqui, do ESC, né? E esse aqui talvez vai definir a inclinação. Né? E aí eu vou ver então qual que ele vai daqui para lá, né? Para cá, daqui para cá. E aí eu vou colocar 10% também. Só que o deslocamento aqui eu preciso colocar pelo menos aqui uns 2 metros, né? Já que tá 2,50 para caber a nossa caixa d'água ali. Vou concluir e vou ver lá como é que ficou. Então aqui no caso eu tenho o nosso telhadinho ali já dentro já da nossa platibanda. Aí para fazer a calha, né? Para fazer a calha ele tem uma calha automática. Em telhado, se eu ficar clicado aqui, ó, eu tenho aqui já a calha, né? É só clicando na calha, eu preciso ver aqui a espessura. Então, eu acho que vou colocar 15 centímetros aqui. E o que acontece? Nessa parte aqui, eu vou editar
o perímetro. E aí eu tenho que afastar, né, esse telhado aqui em 10 centímetros pelo menos, ó. Aqui não. Ele foi 10 com relação aqui. Ó. Mas apesar que eu acho que é 15. Vamos afastar 15 com relação às bordas, ó. Então, eu vou fazer aqui e todo lugar que teria. Vou afastar aqui, vou ajeitar essa outra cota aqui, é mais fácil que dê certo por aqui. Ele tá aqui, aqui também. Vou afastar aleatório, vou puxar aqui. 0,15. E vou concluir, vamos ver? E aí vai ficar o buraco ali, ó. Aí no Revit é bem legal, que aí você simplesmente vai em telhado, clica ali na calha, e aí você clica onde você quer, ó. Então ele já coloca a calha, ó. Cliquei, olha só que bonitinho, ó. Ele já veio a calha aqui, na posição. Então faltou esse aqui, eu só clico na linha que eu quero, era 15 mesmo, ó, ficou certinho. Aí faltou agora o telhado da nossa cobertura. Se eu quiser também, olha só que legal. Eu clico nele aqui, clico em editar perímetro, ele vai perguntar aqui. Às vezes ele pergunta da onde que eu quero. No caso, ele não perguntou, eu vou ali, clico 2 vezes. Então, a hora que eu peço para editar, ele vai no PAV 2. Como ele está passando a altura, às vezes ele não aparece. Daí eu vou aqui, ele já ficou a 15, ó. Vou concluir. Aí, tá vendo aqui, ó, no PAV 2 ele não aparece, mas a hora que eu peço para editar, ele aparece. Aqui eu não queria criar outro nível agora, tá? E aí, então, vou ali de novo em arquitetura telhado, clico, calha, e aí tá pronta a minha calha ali, ó. A calha que eu usei é essa calha aula aqui, tá? E aí, então, eu tenho todo o telhado aqui acontecendo da minha edificação. Então, temos aqui nosso sobrado, bem feinho, por sinal, né? Vamos lá tentar dar uma melhorada. Acho que eu vou colocar uma janela aqui. Vou colocar no outro vídeo, tá bom? Até mais.